Deixa eu te falar, uma coisa que eu tenho que falar agora, senão eu vou esquecer. Hipertermia dos cães, tá? Essa época é muito quente, praia é muito quente. Então, assim, se o seu animal ficar no calor, ele vai superaquecer e hiperventilar. Então, ele vai aumentar a temperatura do corpo e ele não vai conseguir, porque ele precisa trocar esse ar quente pela boca. E ele não vai conseguir, porque por fora está um ar muito quente, ele está no sol e a temperatura subiu e sobe até 41, 42. Ele entra em coma, ele tem convulsão e tem morte súbita, tá? Então não pode, tem que ter uma água gelada o tempo todo, tem que ter um lugar fresco. Essa tosse higiênica ampla ajuda também, porque tem cachorro que no quintal fica no sol, né? Ele fica lá no sol e não vem para a sombra. Não é nem que não tenha sombra, ele vai lá para o sol. Então, assim, fica de olho, porque é uma época bem complicada. Eles ficam quase semicomatosos mesmo. Eles não conseguem latir, nada. Então, é muito perigoso. O mais perigoso de todos. Outra coisa... Existem tapetes gelados, né, que já tem no mercado. É legal esse tapete, viu? Porque ele não é gelado realmente... quando você põe a mão, mas quando o animal deita, no contato, ele cria uma reação que faz um geladinho. Então, é ótimo, porque não tem que pôr na geladeira, não tem que pôr água gelada dentro, não tem que fazer nada disso, ele já está pronto. Tem um custo um pouco elevado, mas ele é bem legal. O que eu já ouvi pessoas falarem é que de colocar, né, o descartável, que é um produto, né, fácil, para o animal, esses maiores mesmo, né, eles pegarem e ficar em contato mesmo com gelo, né, congelar a água no descartável, né, que aí vai demorar um tempão, né, para descongelar. Você fazer forminhas de gelo, você faz forminha de água de coco, coloca pedacinhos de frutinha, você faz uns picolés e dá para eles. Você pode fazer um gelo maior, dependendo do tamanho do seu animal, né? Se é um animal pequeno, você faz um gelo menor. Se é um animal grande, não sei, pega um de sorvete, coloca algumas frutinhas lá dentro. Qual fruta, Natália? Não, você pode colocar maçã, pedacinho de maçã, manga, melão, maçã, pedacinho de manga, pode pôr melancia. São as frutas mais do verão mesmo, tá? Não uva, todas as outras, menos uva. Mas carambola também. Carambola também não. Carambola não é bom nem pra gente. Ela é boa, eu adoro, mas também em excesso ela também pode causar mal. Também não. O que mais? Goiaba pode ser. Eu acho que tudo um pouquinho, pedacinho. Frutas em geral. Pedacinhos de frutas eu acho que vale. Na água de coco é uma boa. Que aí você vai fazer aquele sorvete para eles se refrescarem mesmo, né? Sim, eles adoram, eles adoram. Você pode colocar também gelo no próprio pote de água deles. Porque aí você mantém ela fresca por mais tempo também. Então, isso também ajuda quando eles ingerem água mais geladinha. Isso já diminui um pouco a temperatura do corpo. Isso já dá uma refrescância e baixa um pouco a temperatura do corpo deles também, tá? Agora, se você tiver... se você se deparar com um caso de um animalzinho que está tendo uma hipertermia, que está lá quase desmaiando, que não está respondendo, ele fica desmaiando mesmo, a pupila dilata. Então, assim, você precisa tirar ele desse quadro. Ou leva imediatamente no veterinário, mas se você não tiver como, você coloca, por exemplo, álcool, joga álcool na patinha, que ele gela também, nos coxins, na barriga, ou dá um banho com a água mais gelada que você tiver. Joga principalmente nas regiões que não tem pelo, que aí é a região que você consegue um atrito, né? Uma temperatura um pouco melhor. Isso assim, na emergência, né? Você precisa baixar a temperatura desses animais. Então, é isso. Porque ele está com febre. Ele está com febre. Não Pode-se falar assim? Não é febre? Não, hipertermia seria o aumento da temperatura corporal. Não, a febre, ela é fisiologicamente um mecanismo de defesa de algum problema que o animal está tendo, né? Então, são neurotransmissores, são outros, outro caminho, tá? O superaquecimento você tá lá no sol e o seu corpo, e aí você começa aquele calor, e aí você começa a suar, só que o animal não sua.
Ele não tem essa troca de calor pelo suor como nós. Ele só tem a troca pelo ar. E aí, se o ar de fora está quente e ele está com a temperatura quente, ele não faz troca. Está tudo quente, entendeu? E aí, o que ele faz? Ele hiperventila. Ele aumenta o arfar, né? Que é trazer e levar ar para tentar baixar a temperatura, e não consegue nem fazer esse oxigênio chegar no pulmão. Então, ele respira muito rápido, mas ele não oxigena. Então, ele começa a baixar a saturação de oxigênio e aí ele tem o desmaio. Tá? E aí, se não, e aí você tem que... ele morre. Sim, então, assim, se você estiver longe de algum lugar que possa te dar uma assistência, você tem que, com gelo ou com álcool, fazer essa temperatura baixar. É o que eu falei, não é no corpo, não é no rosto, não é no olho. O álcool líquido na patinha, por quê? Porque ele é geladinho, então ele dá aquela gelada. Se você tiver água gelada, melhor, tá? Porque senão a pessoa acaba não entendendo, né? A água você joga no corpo todo, o álcool só se for na patinha ou na barriga, tá? Que é um jeito de... Mas também é uma dica... Mas é uma dica, é assim, o que você tem ali. É uma dica. É para você realmente ter cuidado em fazer qualquer coisa que possa... Observa, porque às vezes eles dormem no calor e quando eles se dão conta, já passou o timing que já era para eles terem saído e eles não saem. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando deixa dentro do carro. É a mesma coisa. Criança e cão. Deixa dentro do carro, fecha o vidro, deixa no sol e sai. Ele vai superaquecer, hiperventilar, ele vai desmaiar e ele vai falecer. Isso acontece com criança e com os cães. É o mesmo mecanismo. Tem que ter muito cuidado. Então, estamos todos avisados, cuidado, a prevenção é o melhor caminho.